Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prédio do Vasco. Eu sou o Vasco, mas isso vocês já sabem. E o convidado de hoje, vocês já sabem quem é o convidado de hoje porque diz no título, mas vamos fingir que vocês não sabem. O convidado de hoje é uma pessoa que eu queria muito falar, que é a cara de um dos restaurantes mais célebres de Lisboa, para além de Lisboa, mais célebres do mundo, um restaurante com muito nome internacional. E o convidado de hoje é Pedro Cardoso, do Selado dos Presuntos. Obrigado por ter vindo. Vasco. Prédio do Vasco. Obrigado por ter vindo. Como é que está? Tudo bem? Sim, tudo ótimo, Vasco. É um prazer estar aqui na tua casa. Prazer é meu tê-lo aqui. Eu começo sempre o podcast a perguntar às pessoas como é que foi a manhã delas. E ainda por cima, assim que é uma das pessoas mais ocupadas que eu já devo ter tido aqui. A minha manhã hoje foi um bocado complicada. Sabes que foi uma ressaca de fim de semana e à segunda-feira começa-se sempre... Começa a ser mais difícil. Não, mas hoje foi tranquila porque eu sabia que tinha que estar aqui concentradíssimo para aquelas perguntas que tu me vais fazer e então... Não, são perguntas fáceis. Muito bem, então vamos lá embora. A primeira pergunta posso fazer eu a ti? Claro. O que é que eu estou aqui a fazer? Olha, o que é que está aqui a fazer? Não, isso não é pergunta que se faça. Claro que é. Um dos restaurantes mais célebres de Lisboa. Está bem, mas ouve lá, ainda não tenho... Acha que não tem esse estatuto? Eu estou sempre a apanhar os seus vídeos no TikTok. A sério? Claro! Isso é uma maluqueira que eu tenho, não quero saber. Eu quero Comecei saber como tudo. brincadeira e agora, parecendo que não, aquilo é um mundo que eu estou a começar a descobrir e acho que é uma ferramenta de trabalho completamente incrível, é fora de série, muito bom. Mas vamos embora. Vá. Não, agora já que entramos neste assunto, quero falar mais. Como é que foi essa ideia de entrar no TikTok? Olha, nós começámos, a nível de redes sociais, começámos com o Facebook, sei lá, há uns... quando começou o Facebook e começámos a fazer um trabalho, não enverdar por uma... Como é que tenho a dizer? Não enverdarmos por uma questão de irmos buscar muita gente, mas irmos buscar aquelas pessoas que de facto nos conhecem. Isso foi sempre aumentando o número. Estamos com 84 mil seguidores no restaurante, não pagamos absolutamente nada, é uma coisa feita autêntica, porque eu acho que a internet tem podes pintar muita coisa, podes usar muita plástica, mas quanto mais natural fores, mais consegues passar aquilo que tu pretendes às pessoas e as pessoas começam a acreditar muito naquilo que está. Isso foi um grande trabalho que fizemos, eu e um grande amigo, portanto, tipo Carolice, e todos os dias postamos qualquer comentário, postamos qualquer fotografia de pessoas conhecidas, de pessoas não conhecidas, de pratos, e pronto, está a ser extraordinário. Entretanto, veio o Instagram, a minha filha começou-se a ocupar ela dessa plataforma, usando talvez um bocadinho mais e sabendo que o Instagram é visto por outro tipo de pessoas e, portanto, não copiávamos o que era Facebook, não replicávamos no Instagram, fizemos uma coisa separada que também está a ter um retorno estrondoso. E depois eu comecei com umas maluqueiras do TikTok, comecei a perceber que aquilo era preciso não sei quantas pessoas para poder fazer diretos, depois consegui chegar a esse número de pessoas, comecei a fazer uns diretos, comecei a fazer umas macacadas, comecei a fazer algumas coisas interessantes e hoje em dia tenho posts que ponho no TikTok que têm 3 milhões de pessoas a ver, que eu digo, como é que é possível? Fico às vezes um bocado assustado e depois muitas vezes eu faço as coisas naturais e por exemplo, o género de cozer um marisco e tenho pessoas que me arrasam de alto a baixo por causa do direito da defesa dos animais e muitas vezes nós temos de ter algum cuidado e alguma sensibilidade nessa questão, mas nunca fiz as coisas com o intuito de magoar alguém ou de chatear alguém e portanto é o perigo muitas vezes também da exposição. De mostrar o que se faz. Sim. E não só, eu acho que não só as redes sociais vão buscar as pessoas que já conhecem, mas, por exemplo, a mim, que não fazia a mesma ideia do que era, deu-me a conhecer... Porque no TikTok e no Instagram não vemos só a parte de fora, a parte de um restaurante. Vemos as pessoas que estão lá, as pessoas que trabalham, quem são as pessoas por trás. E isso pessoalmente, a mim puxa-me para conhecer melhor. Sim, como acho é que é a casa. giro, e coisas que se fazem hoje em dia na hotelaria que são giras de ver e de mostrar às pessoas, abrir uma garrafa a fogo, preparar um conhaque aquecido. Tudo isso são coisas que são giras de mostrar e acho que é interessante também, porque também é fugir um bocadinho à monotonia do dia-a-dia, claro. Estás a perceber? Porque a hotelaria tem todos os dias situações diferentes e acho que há coisas que nós devemos passar cá para fora e mostrar.
No tempo em que eu comecei a trabalhar na hotelaria, era completamente ao contrário. Quando eu comecei com os meus pais, há 35 anos, tudo o que se fazia no nosso restaurante tinha que ser guardado num secretismo que hoje em dia não faz sentido nenhum, não é? Portanto, é a grande diferença de um restaurante de 1974 para um restaurante hoje de 2023, não é? É podermos expor, podermos mostrar, e cada vez mais temos um restaurante que podemos mostrar ao mundo, que se calhar Lisboa tem um restaurante com uma estrutura que a nível mundial será difícil de encontrar, a nível de back-office, a nível de armazenagem, de confecção. Estamos na vanguarda do mundo, que nos dá um gosto tremendo, e é mais uma forma de mostrar que Portugal é um país em todos os aspectos já com algum desenvolvimento. Claro. Estavam a falar agora de quando abriu o restaurante, em 74. Não lhe vou perguntar em que ano é que nasceu. Eu? Sim. 67. Pronto, então... Já sou velho, pá, já sou um pouco. Mas ainda está dentro das coisas. Sim. Como é que foi, se pode dizer, como é que foi crescer num restaurante? Eu nasci num restaurante. A minha mãe trabalhava numa casa de fados da minha madrinha, que foi a minha madrinha que me criou, que era a Márcia Condessa, e eu ia de manhã com a minha mãe para a praça, depois ela não tinha sítio onde me deixar, eu ficava na cozinha do restaurante, e portanto a minha vida foi sempre numa cozinha. E portanto havia qualquer coisa no meu destino que estava traçado, estás a perceber? Nada por acaso. Lembro perfeitamente que eu tinha sonhos, quando era miúdo, tinha sonhos de ter uma discoteca, era o meu objetivo, era ter uma discoteca. O meu pai, em 1900 e no México 86, antes de ir para Saltilho, meu pai foi cozinheiro da seleção e chegou a comprar uma discoteca hoje em dia, que é uma das melhores discotecas de Lisboa, que é por baixo do platô, como é que se chama? O Kremlin. É o Kremlin. Agora já não é Kremlin, sim, agora tem outro nome. Mas na altura, antes de ir para o México, ele e um amigo compraram essa discoteca, quer dizer, na altura não era discoteca, era uma taberna, e entretanto o outro amigo vendeu uns meses mais tarde aos filhos do João Rocha, e abriram o Kremlin. Portanto, era outra coisa que me poderia ter acontecido, porque eu gosto muito da loucura da noite, dos copos, dos amigos, adoro conviver, adoro falar. O restaurante para mim era... Eu fugia do restaurante dos meus pais a 7 pés. Eu ia lá buscar dinheiro para ir ao cinema e dizia, pai, tchau. E ele, pá, ajuda-me aqui. Eu fugia daquilo. Até que quando fiz 18 anos, minha professora de Química, eu fiz o 12º ano de Química, e era um cábula da pior espécie, era um aluno péssimo, que não estudava absolutamente nada. Eu, nas vésperas de exames, eu rezava uma Ave Maria, um Pai Nosso, e pensava que aquilo ia correr da perfeição. Ia dar certo. Mas era um aluno, era um cábula autêntico. E a minha professora de Química perguntou-me, então Pedro, agora o que é que vais fazer? E eu disse, professora Lídia, engenheira Lídia Santiago, nunca mais me esqueço. Engenheira, vou continuar em Química. Ela virou-se, tu vais continuar em Química? Tu és maluco, tu agarra-te, mas é um negócio que os teus pais têm, porque tu tinhas capacidade de levar aquilo em frente. Na altura tínhamos cerca de 30 lugares, e a partir daí fomos crescendo. Eu fui aprendendo com o meu pai rapidamente tudo aquilo que poderia aprender, e hoje em dia temos perto de 500 lugares, não é? Fomos sempre estando atualizados, e fomos sempre crescendo no intuito de servir bem os clientes e de sermos... Cada cliente que entrasse na nossa casa, o lema do Solar dos Presuntos é que quem entra no Solar entra na sua casa. Portanto, é isso que temos feito ao longo dos anos, e temos tido um sucesso porque as pessoas gostam, as pessoas são fiéis, e dá-nos um gosto tremendo. Ótimo. Falou aqui agora dos lugares que tem a casa, nós já vamos falar desse assunto, das renovações que houve. Eu queria saber aqui, estávamos a falar de redes sociais, e de facto no Instagram o que há mais é fotos com pessoas conhecidas. Certo. E eu queria saber qual é a pessoa conhecida que conheceu, que ficou mais nervoso. A pessoa que eu fiquei mais nervoso... Sabes que é difícil me enervar, nesse aspecto é difícil enervar, mas se calhar a pessoa que mais impacto teve no Solar, e que não tirei nenhuma fotografia com ela, foi com a Adele. Foi a melhor história que eu tive até hoje no restaurante. Isto porquê? Porque me ligaram a dizer que iríamos receber, não disseram quem era, iríamos receber uma artista conceituada. Foi na altura em que ela veio dar o concerto ao Altice Arena, e quando chegou ninguém a reconheceu, porque ela vinha sem pintura, vinha completamente normal, vinha com as seguranças, porque o corpo de seguranças dela era tudo senhoras, e vinha com a assessora de imprensa dela, e sentaram-se numa mesa. E a dada altura, um funcionário dele, Pedro, olha, aquela ali
é a Adele. E olhei para ela e de facto era. Entretanto, há uma mesa ao lado que cantam os parabéns e apagou-se as luzes para cantar os parabéns e a Adele ficou completamente, desculpa o termo, à rasca, com medo que lhe fossem fazer alguma coisa. A assessora de imprensa veio ter comigo, veja lá, porque ela tem medo com essas coisas. E aquilo passou. No final da refeição ela pediu-me um pastel de nata. E nós não temos pastéis de nata. Eu disse, e agora, pastel de nata? Como é que eu lhe vou dizer que não temos pastéis de nata? E o Carlos Moia, tem uma pastelaria mesmo ao lado do Solar dos Presuntos, no Marquês de Pombal. Eu disse, vai-nos estando comprar ali uma caixa de pastéis de nata. E foram buscar e os pastéis vinham quentes. A mulher, quando comeu o pastel de nata, ficou doida com aquilo. Criámos ali uma onda boa. No dia a seguir, liga-me outra vez a assessora de imprensa e disse, olha, nós queremos ir jantar aí outra vez. Disse, bem, ok. Isto era ela tinha concerto no sábado, quinta-feira foi o primeiro dia, foi lá na sexta-feira. Na sexta-feira a relação já foi diferente, já foi muito mais afável, muito mais simpática, e virou-se para mim e perguntou-me se eu queria ir ao concerto no sábado. Eu disse, com certeza que eu vou, eu já tenho os bilhetes, portanto a minha mulher e as minhas filhas vão e eu irei também. Ele disse, não, mas eu não queria que você fosse para esses lugares, eu queria lhe oferecer uns lugares em especial para si e para a sua família. Está bem, ofereceu-me os bilhetes. No dia a seguir, no sábado, houve um problema qualquer com um funcionário e eu não consegui ir ao concerto, acho que morreu um cão e aquilo foi uma panóplia lá em casa dele e eu tive que fazer o lugar dele. E entretanto a minha filha as minhas filhas e a minha mulher foram. A dada altura no concerto ela está sentada numa cadeira e diz, eu estou muito gorda porque estes 2 últimos dias estive a comer ali no restaurante, eu não vou dizer o nome por causa da publicidade ali do meu amigo Pedro, e aponta para mim. Estás a ver? São aquelas coisas. No domingo o Solar estava fechado e ela queria lá ir no domingo, portanto teve quinta, sexta, sábado não foi porque era o concerto. E portanto são essas coisas que muitas vezes, e a Adele é uma das maiores artistas mundiais hoje da atualidade, não é? Mas como ela já tivemos outras grandes figuras, mas agora tremer, deixa-me dizer, eu lembro-me de uma situação em que tremi, foi com o Carlos Queiroz quando foi campeão do mundo com o sub-21. Acho que sim. Ele no dia a seguir ao jogo foi jantar ao Solar e, como devem perceber, as pessoas estavam completamente loucas com aquilo feito, não é? E quando ele entra no restaurante, as pessoas levantaram-se todas a bater palmas e isso foi de facto daquelas situações que me fez tremer. Que marcam. Sim. Claro. Agora voltando agora ao assunto dos lugares. Tiveram agora... Foi durante a pandemia, não foi que... Nós começámos as obras há 6 anos atrás. Então foi bem antes da pandemia. Sim, porque nós... Era uma obra muito complicada de fazer, porque obedecia a fazer umas grandes fundações atrás e tivemos sempre à espera do que é que iria acontecer no Lar da Anunciada. E, entretanto, mesmo ao nosso lado, começaram umas obras do hotel Palácio da Anunciada. E nós contratámos a mesma empresa que fez a obra do Palácio da Anunciada para fazer a estrutura por trás, ou seja, todas as terras que nós tirámos foram todas tiradas pela obra lateral, ou seja, fizemos no Solar dos Presuntos uma obra limpa, não houve saídas de terras, não, foi tudo feito pela parte lateral. Simplesmente quando começámos a fazer a obra, é necessário hoje em dia, quando se começa a fazer buracos de 20 metros de profundidade, fazer as análises aos terrenos para verificar se haveria ou não possibilidade de encontrar algum achado arqueológico nessas escavações. E houve essa hipótese e, portanto, a partir desse dia, tivemos sempre uma equipa de arqueologia e de antropologia a acompanhar a obra do Solar. Portanto, foi um processo muito moroso, era para demorar 1 ano e meio e demorou, as fundações do restaurante demoraram perto de 3 anos. 3 anos que encaixa perfeitamente na mesma altura da pandemia. Ou seja, veio a pandemia, tivemos que fechar. Entretanto, a obra que adjudicámos a reconstrução e este novo restaurante a uma empresa, e eles davam-nos um prazo de 4 meses para continuar a fazer o mesmo trabalho na parte de trás e depois teríamos que fechar cerca de outros 4 meses para juntar as 2 parcelas. Mas como a pandemia avançou mais uma vez, nós chegámos a um entendimento entre todos que iríamos fechar 6 meses, portanto, a partir daquele dia não começávamos a trabalhar. Sim. E depois fechávamos e fazíamos a obra e, portanto, encaixou na perfeição. A pandemia foi desastrosa para o mundo inteiro, para nós também, como é lógico, porque tínhamos uma série de famílias à nossa responsabilidade, mas a obra do Solar encaixou na perfeição com os tempos mortos da pandemia. E fizemos a obra que fizemos, portanto,
Acho que conseguimos construir um restaurante com uma estrutura modelo. Não digo que o restaurante seja melhor que qualquer outro, isso cabe às pessoas que vão lá e que experimentam e que vejam, e sabes que todas as pessoas têm os seus gostos pessoais, isso é muito, muito discutível, mas a nível estrutural sou capaz de dizer que não conheço muitos restaurantes no mundo, fomos ver muitos restaurantes para fazer esta cozinha, não copiámos nada daquilo que vimos, mas a nível de cozinha, a nível de instalações, se calhar temos certamente um dos 10 melhores restaurantes do mundo, que é para nós portugueses e para nós como família, dá-nos um gozo tremendo, e foi um dos objetivos do meu pai, foi conseguir fazer o que fizemos hoje. Sim, eu estive a investigar um pouco e vi que disse que o seu pai, mesmo que não fosse muito, tentava todos os anos melhorar um bocadinho as condições. Sim, o meu pai dizia sempre, nisso. todas as férias, nós fechamos em agosto, em todas as férias era necessário fazer qualquer coisa, porque o cliente, quando vem a seguir, e como os nossos clientes são praticamente sempre os mesmos, não é verdade, mas vão sempre, muitas vezes durante o ano, gostam sempre de ver coisas diferentes, e fazemos sempre pequenas reformas na altura das férias, e de 4 em 4 anos, sim, nessa altura sim, fazermos reformas profundas para que o impacto aí fosse maior, e isso é uma coisa que é importante as pessoas, quando vão a certos sítios, notarem que as pessoas não querem só ganhar dinheiro, querem também investir no negócio e querem trazer cada vez mais conforto e qualidade aos clientes que nos procuram. Claro. Olha, agora para fazer aqui uma pausinha das perguntas... Não me vais fazer perguntas difíceis, porque a cultura geral, como te disse, fui um cabla quando era... Mas vamos lá. Eu acho que vai conseguir. Isto são perguntas que não são muito difíceis. Há umas mais difíceis, umas mais fáceis. Mas claro, eu tentei misturar um bocadinho para não ser assim tão fácil. Anda lá, vá. Então vamos lá jogar este jogo. Vamos ir lá, então aqui ao nosso joguinho. Ele é fácil, eu prometo que não foi muito mal. Então vai ser 1 minuto e meio. Eu vou ter de lê-las, até por isso tenho que ter uma boa dicção. E é acertar o máximo no 1 minuto e meio. E se eu não acertar? Se não acertar... Houve uma pessoa que... Nada contra essa pessoa, atenção. Mas só acertou perto de 1 ou 2. Foi? Ótimo, por isso... Gosto muito do convidado, mas ele... Acho que é um bocadinho difícil fazer pior que isso. Vamos embora. Vai, 1, 2, 3. Qual é o máximo de estrelas Michelin que um restaurante pode atingir? 3. Certo. Quem foi o primeiro rei de Portugal? Dom Afonso Henriques. Certo. Como se chamava a primeira cadela a ir ao espaço? Passo. Qual é o restaurante mais antigo de Lisboa? Tavares Rico? Eu acho que aqui diz que não. Mas... Não? Então qual é? É o Martinho da Arcada. É capaz, sim. 1782. Sim. Quem pintou o teto da Capela Sistina? Miguel Ângelo. Certo. Quem foi o presidente de Portugal antes de Aníbal Cavaco Silva? Ramalhianos. Jorge Sampaio. De De onde é a empresa Yamaha? Japonesa. Certo. Qual é o prazo de validade do mel? Mel. Do mel. Do mel? Sim. É eterna. Exato. Que ator foi presidente dos Estados Unidos? Foi... essa é boa. Já não me lembro. Ronald Reagan. Exatamente. Onde nasceu a pizza? Itália, certamente. Egito. Foi. Boa. Quantos dedos tem um cavalo em cada pata? Não tem dedos. Tem um. Tem um? Aquilo é considerado. Como se chama o piloto de MotoGP português? É o meu amigo. Agora mataste. É fogo. Passa à frente que eu já te digo. De onde é a francesinha? Do Porto. Certo. Quais são os nomes dos 3 Reis Magos? 10 segundos. Reis Magos? Agora pressionaste-me. Aceito. Esta é difícil. Mas eu sabia que eu sou católico. Fogo, olha, desculpa. Não faz mal, acertou muitas. A sério? Sim, olha, vamos lá. Como é que se chama? É o homem do GP, como é que ele se chama? Fogo. Digo? O da Mota, como é que se chama? É o Miguel Oliveira. Fogo. Exato. Olha, foram estas. 1, 2. Esta não. Também não. 3. Não. 4. 5. Foram 6. 6 é bom. Acertei 6? 6 é bom. Mas de comida só faria restaurante. Sim, eu tentei meter umas de comida de propósito. Essa é que não devia ter falhado. Foram aquelas de comida. Depois as outras ficam para os próximos episódios. Como é que se chamava a cadela? Que foi... Laika, exatamente. Sim, foi com a União Soviética. Exatamente. Foram lá para o espaço. Estávamos a falar agora, antes de interromper não, foi para um jogo engraçado, mas antes de começarmos com o jogo, estava a falar que os clientes são sempre mais ou menos os mesmos, ao longo do ano vêm muitas vezes. A maneira como trata os clientes
Foi uma coisa que partiu de si ou tomou um bocadinho do que o seu pai e a sua mãe já faziam antes? Epá, tudo o que sou hoje, nada parte de mim, tem a ver com a educação que eu tive. Claro. O meu pai dizia muitas vezes que a tua sorte a tua sorte não, tu devias ter era ir para outros sítios para saber o que era. E eu não concordo um bocado com isso, porque se o meu pai fazia as coisas tão bem feitas, porque é que eu haveria de ir para outros sítios para aprender outras coisas? Nós fomos, desde o princípio, fomos sempre genuínos, fizemos sempre aquilo que pensávamos que estávamos correto, não copiávamos nada do que existia. E, portanto, acho que foi... E a forma como a gente trata os clientes, de facto, o meu pai e a minha mãe conseguiram-nos transmitir, e é o que eu tento fazer sempre às nossas equipas de trabalho, que há sempre... O cliente é que nos paga, no fundo, o nosso vencimento e que nos dá o bem-estar depois que nós teremos em nossas casas e, portanto, teremos que o tratar sempre da melhor maneira. Há um lema na hotelaria que se usa muito, que é o cliente tem sempre razão. É verdade, mas às vezes não é, mas para nós temos que meter essa máxima no nosso discurso e tentar ver até que ponto, de facto, o cliente tem sempre razão, não é? E, portanto, a partir daí torna-se as coisas mais fáceis, sim. Quando o restaurante passou a ser, não para as suas mãos, mas passou a tomar mais conta do que os seus pais, sente que já estava preparado na altura ou foi assim uma coisa que... A transição do nosso restaurante, a transição tem sido feita, eu quando fui para o restaurante trabalhar eu não sabia nada e, portanto, o meu pai, no fundo, não me obrigou, mas fez com que eu conhecesse todas as áreas do restaurante, desde a parte do escritório. Eu sempre fui um maluco por informática, criámos sistemas próprios de informática, gestão de estoques informaticamente desenhados por nós também, fizemos montes de coisas aí, eu aí tive um papel importante. Depois, a parte das mesas, fui aprendendo aos poucos, nunca fugi de ir a um cliente e de saber despenhar um peixe e de fazer uns crepes Suzette e de abrir um vinho. Sempre tive interesse em fazer o que os meus empregados faziam e fazer bem feito. E, portanto, isso foi, a nível de cozinha, sempre gostei muito de saber também fazer. Eu sou um grande cozinheiro, não sei se sabem, mas sou um grande cozinheiro. Não sou cozinheiro de restaurante, não sou isso. Era incapaz de fazer o mesmo prato igual como fazem os meus chefes, como fazem os meus cozinheiros, sempre no mesmo... Isso sou incapaz. Agora, tu vais à minha casa, eu faço-te um arroz, seja do que for, e deslumbrante. Agora, não consigo repetir. Eu vou ao frigorífico, abro a porta, o que é que temos hoje aqui, que fazer aqui uma coisa diferente. E faço coisas extraordinárias. Agora, como te digo, é diferente cozinhar em casa do que cozinhar num restaurante. Mas eu gosto sempre de acompanhar e olho para um prato, basta-me olhar e ver se o peixe está grelhado, se está mal grelhado, se está grelhado demais. Isso são coisas que não se ensinam. Claro. Percebes? São muitos anos, e quando tu falas a passagem do testemunho, o meu pai já não trabalha praticamente, sei lá, o meu pai já não faz uma noite, se calhar há uns 20 anos, não é? Eu há 20 anos que estou, no fundo, à frente do restaurante, mas sempre com o meu pai atrás, sempre a dar-me os meus conselhos, foi sempre assim que a transição foi feita. E hoje em dia estou a tentar fazer o mesmo com a minha filha, não é? A minha filha já está comigo há perto de 7 anos e quero fazer não uma transição tão calma como eu fiz com o meu pai, quero que seja uma coisa mais rápida, porque eu já estou a começar a ficar, não parece, mas já estou a começar a ficar velho, já estou a entrar quase nos 60 e queria viver a restauração de uma forma diferente como o meu pai viveu, porque o meu pai foi até à última, eu gosto muito da restauração, mas quero deixar a minha filha crescer e que ela também faça o seu... Tome conta do testemunho. E eu acho que o meu trabalho também já foi feito, percebes? A sucessão do meu pai para mim já foi feita e, portanto, eu rapidamente quero passar à minha filha para que ela faça um trabalho ainda melhor que eu fiz. Percebes? Claro, sim. Estávamos agora a falar então de trabalhar com a família. Uhum. Sente que é mais difícil, mais fácil? Se calhar não é assim tão simples meter no mais fácil ou mais difícil, mas quais são as diferenças? O que é difícil, trabalhar com os pais é fácil, trabalhar em casal é dificílimo. E nunca percebi como é que o meu pai e a minha mãe conseguiam trabalhar os dois, porque uma pessoa trabalhar e chegar a casa e viver novamente os problemas do trabalho. A minha mulher esteve a trabalhar connosco, sei lá, não sei bem, uns ano e meio, 2 anos, foi terrível. Depois as discussões quer dizer, as diferenças de ponto de vista tornam-se choques, muitas vezes há choques e leva-se para casa, às vezes, mau ambiente. E os meus pais, bem pelo contrário, os meus pais conseguiram fazer esse trabalho e não conseguiam viver no restaurante um sem o outro.
Agora, com a minha filha é fácil, embora a minha filha tenha uma capacidade de ver as coisas totalmente diferente das minhas, tem um espírito muito mais jovem, sabe perfeitamente o que é que a juventude precisa para ser feliz no local de trabalho, coisa que muitas vezes a gente não se apercebe, e há pequenas coisas que se podem fazer que para esta nossa nova juventude tem uma importância vital. O tempo de descanso é fundamental, o tempo de família é fundamental, ter tempos próprios é muito bom, e ela que está a conseguir fazer esse trabalho dentro do restaurante que é brutal, o trabalho que ela está a fazer. Ótimo, incrível. Estávamos agora a falar aqui há um bocadinho atrás que estava a dizer que era um ótimo cozinheiro de casa, e eu vou-lhe pôr aqui um cenário e vai ter de me dizer o que é que escolhe. Depois de um dia de trabalho, chega cansado a casa, quer despachar aquele jantar, tem 15, 20 minutinhos para fazer. Qual é a receita que... Em minha casa? Em sua casa. O que é que eu faria 15 em 20 minutos? Quer despachar, mas quer comer bem, mas quer despachar, o que é que faz? Qual é aquela receita? Quer despachar o quê? Quer-me despachar a mim próprio? Que só quer fazer uma coisa, não quer passar aquelas 2 horas na cozinha a fazer coisas. Sim. Quer fazer em 15, 20 minutos, uma coisa que sabe que vai ficar boa, que é rápida e que para gosta. Mim, Sim, para si, para para mim, si. Epá, então o que eu te vou dizer é, quando chego a casa, e é muitas vezes que isso acontece, epá, a primeira coisa que faço é escolher se vou beber um branco, se vou beber um tinto, primeiro. E depois bebo sempre branco e tinto. O que é que faço? Abro o vinho branco, vou ao frigorífico, vejo o que é que há lá. Se houver uns queijinhos bons, começo logo a ver como é que vai ser os queijinhos. Mas há uma coisa que eu não dispenso, e rapidamente o que eu faço é ver pão que haja lá velho em casa, cortar em fatia, azeite por cima, pôr-lhe um bocadinho de sal grosso, um bocadinho de orégãos, alho, forno. Isso já está à entrada, o pão já serve para acompanhar qualquer coisa. Epá, eu depois gosto muito de abrir uma lata, para não perder muito tempo, uma lata de sardinhas, que eu adoro sardinhas enlatadas com picante ou com tomate, adoro, e então se tiver anchovas em casa, é umas anchovazinhas, um bocadinho de presunto, um bocadinho de queijo, epá, e depois de ter bebido o copinho de vinho branco, aí vou beber um bocadinho de vinho tinto, ligo a televisão, vejo uma série, epá, e está feita. E está feito. Isso é daqueles pratos que são rápidos de fazer e que nunca falham. Se tiver pessoal em casa, aí é diferente, aí faço um arrozinho, vejo se tem lá um peixe, mas aí já demora um bocadinho mais, não é? Porque claro. No frigorífico nós não temos peixe, temos mais congelados em casa, teríamos que descongelar e essas coisas, mas se tenho um jantar em casa, preparo as coisas a requinte, não falho. Claro. E no restaurante, qual é o seu prato predileto? Eu tenho um que é o prato com maior sucesso no restaurante e que eu detesto. E foi criado por mim e por meu antigo chefe, que é o arroz negro. Foi um prato que eu comi em Barcelona, num restaurante que era o Botafumeiro, e entretanto, olha, eu comi e disse, este prato não tem nada, é só o sangue do choco, aqui com um bocadinho de lulas, isto aqui ficava bem, era o sangue de choco, umas lulas, umas vieiras, não sei o que mais. Cheguei a Lisboa, falei com o meu chefe e disse, Zé, vai lá, inventa lá aqui assim, se consegues fazer assim uma criação com isto. E o arroz é fantástico, mas não é aquele prato que eu gosto, mas sei que o cliente gosta. O prato que eu mais gosto no solar talvez seja os filetes de peixe-cal com a sorda de lavagante. Depois adoro também lampreia, gosto muito do cozido à portuguesa, gosto do cabrito assado no forno. O arroz de lavagante é o prato que mais sai no restaurante, mas talvez a sorda de lavagante com os filetes de peixe-gal sejam o prato que eu recomendo a toda a gente. Isso de entrada, umas lâminas de atum, um polvo à galega, umas ameijas à abelhão pato e uns peixinhos da horta. E eu sou um vendedor nato, mas isto não é dos pratos mais caros do restaurante, mas se eu quiser ganhar um amigo no restaurante, é dar-lhe exatamente isto que eu te estou a dizer, começar com os peixinhos da horta, com um polvo à galega, ou com umas lâminas de atum, e a seguir a sorda de lavagante com filetes de peixe-galo, de certeza absoluta que tenho cliente para o futuro. Conquista o coração pela barriga. Sem dúvida nenhuma. Já tem sentido alguma, agora estávamos a falar lá atrás, da sua presença e do restaurante nas redes sociais, tem chegado pessoas e a dizer que vieram pelas redes sociais ao restaurante? Tu não imaginas a quantidade de malta que me diz, vi-te, não sei o quê, estou-te a acompanhar-se, depois dão-me grandes abraços, depois querem tirar fotografias comigo porque são meus seguidores na página e que gostam muito das macacadas que eu faço. Às centenas, mas quando digo às centenas, mais de centenas, muita gente faz isso. Mas o maior impulso que nós tivemos a nível mediático foi um programa de televisão que fui cozinhar para um programa em que o Tony Carreira era a figura do cartaz do programa, que era em França, em Paris, já nem me lembro do nome, mas foi há uns 5 anos atrás. Eu ia como cozinheiro para cozinhar um bacalhau para o Tony, e a Celeste Rodrigues, a irmã da Amália Rodrigues, cantar,
e aquilo teve uma audiência de 15 milhões de pessoas. Só para tu teres a ideia do impacto, Samedi Dimanche era o nome do programa. Nós acabámos o programa e quando fui a sair, passa-me um senhor, dá-me um passou bem, sabes quem era? De George Clooney. Só para tu veres a dimensão daquele programa. E ainda hoje tenho pessoas que vêm ao solar, eu falo muito bem francês, e que dizem, estive a vê-lo no programa no Samedi Dimanche, com o Tony Carreira e tal, mas isto já foi há 4 anos e, portanto, ainda as pessoas ainda vêem. Mas agora, isso é o que eu te digo, muitas vezes nós temos de ter algum cuidado porque a quantidade de pessoas que nos vêem é tremenda. Sim, é estrondoso. E depois eu não tenho cuidado nenhum, sabes, eu exponho a minha vida em todo lado, que sou um maluco do Sporting, que, tudo aquilo que eu faço, muitas vezes a minha mulher diz, tu não podes pôr isso. Não posso pôr isso porque eu sou o que sou, não tenho que andar aqui a esconder. Claro. Mas temos de ter algum cuidado, de facto, temos de ter... Resguardar um bocadinho. Exatamente. Olha, eu queria agradecer ter vindo cá hoje. Passou rápido, não passou? Já passou. Continuamos. A não ser que queira falar mais um bocadinho. Se tiver à vontade, foi muito bom, Vasco. Se tiver alguma coisa para dizer também. Obrigado. Gostei muito, foi giro. O prazer foi todo meu. Vais dar um ótimo jornalista que soubeste fazer as perguntas como deve de ser. E pronto, e olha, quando precisares de alguma coisa, é sempre um prazer isso digo eu, claro. vir à tua casa, embora não se beba nada de jeito aqui. Da próxima eu tenho aqui um branco e um tinto. Ora, aí está. Então venho mais rapidamente. Eu trago a comida da próxima vez. Então. Traz os petiscos. Traz as sardinhas enlatadas. Ok. Obrigado por terem visto mais este episódio do Prédio do Vasco. Gostei muito desta conversa, muito sinceramente. Gostei de saber um bocadinho mais. Uma pessoa faz sempre aquela investigação, mas há coisas que uma pessoa só descobre falando com as pessoas. Eu gostei muito de o conhecer. Obrigado. E de conhecer um bocadinho mais da sua história. E se quiser despedir ali para aquela câmara... Malta, vejam o Prédio do Vasco. Se não virem, eu vou-me chatear com vocês. Estou a brincar, mas vejam porque é giro. Esta malta jovem é 5 estrelas. Obrigado, malta. Até à próxima.